Estão falando da música de IA, né? Diz o Gui que tá muito fácil fazer música hoje em dia. Se eu fosse músico, eu estaria putaço. Eu também, eu também. Inclusive, eu já trabalhei como ilustrador e eu fiquei putaço. Eu fiquei muito puto quando esse negócio de IA, né? De ilustração. Sei lá, pra quem é iniciante, eu acho que a IA é muito prejudicial, muito prejudicial. Mas a gente tá rumando pra um tempo em que a coisa vai ser amplamente usada, gente. Eu entendo os boicotes do pessoal das artes, entendo com certeza, mas eu acho que a gente tá rumando por um tempo em que realmente todas essas coisas mais artísticas, elas pelo menos vão mesclar IA com a produção mais humana. E é claro, né, e vai ser bem pior. Já tava desde o advento, né, de ferramentas mais digitalizadas para fazer ilustração, né, para produzir arte, que não o IA, né, por exemplo, Photoshop, esse tipo de coisa, já se tornou um negócio que demanda muita produtividade do artista, né? Porque se anteriormente um artista conseguia produzir uma música e demorava vários dias para conseguir produzir música, caso ele for comissionado para isso, hoje com inteligência artificial, né, se você mesclar o processo entre IA e trabalho humano, você consegue fazer 20 músicas em um dia. Então vai exigir muita produtividade, né? Provavelmente vai precarizar muito o trabalho das pessoas. A ação de IA é ruim. Quem usa arte de IA já não era cliente de artista. Sim, de certo ponto sim, mas sei lá, tem que lembrar também que, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como ilustrador, o que aconteceu? Eu morava em uma cidade muito pequena, no Espírito Santo, e eu comecei a trabalhar e os trabalhos que eu fazia era, por exemplo, pra lojinha do seu Zé que precisa de uma logo, sabe? Pra igreja do fulano de tal que precisa de uma ilustração de Jesus, sabe? Já fiz ilustração de Jesus, inclusive sou ateu, né? Olha a hipocrisia do ateísmo. Então, essas pessoas que têm esses pequenos negócios e poderiam estar apoiando artistas locais, sabe? Tipo, fica essa parada, sabe? Pra que eu vou apoiar um artista local que ganha pra fazer um bico desse, sei lá, R$ 50, um negócio assim, se a pessoa pode clicar em dois botões e fazer uma logo pra ela, sabe? Então, é foda. Por mais que realmente arte, a gente tem sempre que lembrar, né? Arte é um luxo, né? Arte é um luxo, né? E ilustrador tem que ser bem pago por conta disso, né? Arte não é um negócio tão essencial quanto comida, saúde, sabe? Embora seja muito importante. Então, o ilustrador tem que ganhar bem por conta. O artista ele tem que ganhar bem pela produção dele. Geralmente, realmente, eu concordo contigo. Não quem era cliente de artista provavelmente não vai usar inteligência artificial. Mas esses artistas de início de carreira, sabe, é muito importante a gente ter. Era, né, muito importante a gente ter as pessoas que recorriam a ele, sabe? Que, né, contratavam uma pessoa por um serviço muito barato, que geralmente saía bastante amador, sabe? Porque estava apoiando o artista. Agora, com inteligência artificial, principalmente no mercado de trabalho, na iniciativa privada, com esse negócio de arte, vai ser um negócio que vai precarizar muito a profissão. Tudo é feito muito rápido. Você pode misturar IA com. A gente está arrumando para essa parada. Você consegue misturar IA com trabalho artesanal e o negócio fica indistinguível de inteligência artificial. É claro, demanda do trabalho humano, demanda da competência do artista que está trabalhando ali. Mas ele vai conseguir fazer isso daí com muito mais velocidade. Mais velocidade. Isso com certeza precariza o trabalho do cara. Sim, e outra, pra se manter hoje, o povo vai usar mesmo. Vai usar mesmo. Cara, entra no Instagram pra você ver o tanto de perfil de Instagram que é só IA, as paradas que o conteúdo produzido, sabe? No caso, eu lembro que o Ian Neves estava falando que ele estava utilizando inteligência artificial pra legendar os vídeos dele. E o pessoal, teve um pessoal que caiu matando. Tipo, como é que você usa IA pra legendar seus vídeos? Cara, o trabalho que ele faz é extremamente artesanal também, né? Tipo, é ele mais meia dúzia de gato pingado na equipe fazer para tocar o negócio. Claro, tem toda a galera da Soberana, né? Que é muita gente, mas contratado mesmo para trabalhar na empresa dele, né? Que afinal de contas é uma microempresa, é pouca gente. Mas ele, né, o pessoal reclamou que ele estava utilizando IA para legendar os vídeos. Cara, se ele não usar a parada, o pessoal do outro lado vai usar e vai produzir muito mais. Para ele conseguir produzir um vídeo por dia, legendado, sabe? A IA vai ter que utilizar a IA. Porque quem não usa vai perder o bonde da história. Vai perder o bonde da história, sabe? Infelizmente, eu ainda tenho algumas reticências com relação à ilustração. E música também. Música também eu tenho algumas. Embora eu use as músicas da Cruzinha aqui para fazer piada com vocês, mas dificilmente eu poderia, por exemplo,
ter uma música própria aqui do canal, né? Eu tenho essa vontade de ter uma música própria, né? Para criar uma espécie de identidade estética audiovisual aqui pro canal também. Eu tenho muita resistência a fazer isso com ferramentas de inteligência artificial, sabe? Prefiro, sei lá, ter algum dinheiro, algum dia, sabe? Se o canal der alguma grana pra gente conseguir profissionalizar a parada, contratar algum artista, sabe? Pra fazer a parada. O problema da gente de esquerda é que a gente tem muitas restrições morais, às vezes, né? Esse é um dos problemas da gente. A gente tem muita restrição moral. Enquanto o pessoal da direita nada de braçada nessas coisas. E a gente se foda muito contra dessas paradas, né? Mas é foda. Pra mim é foda. Porque eu já trabalhei com arte. Eu sei o quanto que é precarizado e o quanto que essa parada tá precarizando ainda mais. Inclusive, eu tenho um tempão que eu tô querendo ler um texto aqui com você. Cadê? Nem tava na pauta de hoje, mas deixa eu mostrar ele. Aí, a Melina disse que usa IA pra organizar os roteiros, corrigir umas coisinhas às vezes. Mas quem escreve sempre sou eu mesmo. Então, quer saber? Eu vou ler esse texto, já que vocês abriram um assunto aí de IA na live de hoje, eu vou ler o texto aqui com vocês. Então vamos lá, deixa pro pessoal do corte. Então, gente, texto aqui, os ilustradores, por BBC, os ilustradores que já têm empregos e criações roubados por IA, medo de não conseguir me sustentar. Diz uma ilustradora, Lúcia Lemos, que tem vendido seu trabalho em feiras de artistas independentes. A conversa que a ilustradora Lúcia Lemos, de 30 anos, teve com um antigo cliente ainda ecoa na sua cabeça. Diz ela, ele me disse que por melhor que fosse, não valia a pena contratar meu trabalho. Lembra, Lúcia? Ele falou, eu te contrato e você demora uma semana para fazer um desenho para um livro. Agora eu digito uma linha de código e consigo 20 desenhos na hora com inteligência artificial. A concorrência desleal tem afetado a renda da ilustradora carioca consideravelmente. Lembrando, eu vou colocar a parte da discussão que a gente teve aqui anteriormente aqui, né, para não ficar tão descontextualizado assim. Mas lembrando que além disso, essas ferramentas de IA, elas ainda se apropriam do trabalho alheio, né, sem pagar direito autoral, né, de artistas, muitas vezes artistas pequenos, né. Então tem essa parada também de empresas multimilionárias bilionárias, lucrando sem pagar direito autoral para artistas menores, né? Explorando o trabalho desses artistas para montar o seu banco de dados sem remunerar propriamente esses artistas que criam conteúdo das inteligências artificiais. Em 2021, no melhor mês de sua carreira, ela conta que chegou a faturar 7 mil. Caramba, 7 mil reais, eu nunca faturei 7 mil reais. Cara de texto feito com IA. Foda. Vocês são foda. E realmente, o melhor mês da carreira dela. O melhor mês da carreira dela. Né? Porque isso daqui é muito incomum para um ilustrador. Muito incomum. Uma parcela muito pequena. Ilustradores recebem esse dinheiro mensalmente. Uma renda que, somada ao do marido, que é programador, conseguia manter bem a casa dos dois de janeiro. Quando a BC News conversou com Lúcia, a expectativa dela era ganhar menos de 300 reais por mês, com os trabalhos encomendados. O exemplo de Lúcia, o relato de outros profissionais, mostram que os ilustradores são um dos grupos de profissionais da indústria criativa que estão na linha de frente do impacto da popularização da inteligência artificial generativa, aquela que cria novos conteúdos com textos, imagens, músicas, áudios e vídeos, a partir de um banco de dados. A gente já está perdendo emprego, tendo nosso trabalho roubado para treinar essas ferramentas. Exatamente, para treinar as ferramentas. Né? Eu tenho trabalho roubado para o treino das ferramentas de IA generativa. Reclama Lúcia, que tem reunido relatos de outros profissionais que, como ela, precisam migrar de área ou atuação. Inclusive, foi um dos motivos para eu ter saído das paradas. Foi um dos motivos, com certeza. Na verdade, eu saí por outros motivos, porque já era bem precarizado sem inteligência artificial da ilustração. Depois que começou esse negócio, eu olhei para trás e falei assim: nossa, ainda bem que eu não trabalho mais com ilustração. Ainda bem. É foda. Como vocês disseram aí, né? Se fosse músico, ficaria muito puto e vendo essas músicas sendo feitas com IA muito facilmente. O ruim da IA em ilustração é que esse banco usa de imagens para montar o que você coloca no prompt. Vamos lá, o diretor e criativo ilustrador Wagner Laude, de 33 anos, que tem o mesmo dia esse colega de trabalho em São Paulo. Em algumas empresas, diz ele, setores de ilustração já foram fechados ou reduzidos ao mínimo. Porque exatamente, se você contratar um ilustrador que sabe operar essa ferramenta e mesclar com o trabalho artesanal, ele é muito mais produtivo do que um ilustrador puramente artesanal, né, que utiliza puramente o trabalho humano. Ele é muito mais eficiente. Hoje em dia é difícil de se reconhecer e cada vez mais vai ser cada vez mais difícil. É difícil reconhecer o que é IA e o que é humano. E mesclando o trabalho humano
Com o IA, fica mais reconhecível ainda. Quem antes sentava e pensava em uma arte com ideias novas, agora senta e coloca palavras-chave no sistema para gerar um desenho. Isso é triste, comenta Wagner. A situação alarmante tem levado à criação de grupos de artistas que discutem o novo cenário e propõem buscar saídas por meio de propostas de lei. É claro, regulamentação, né? É importante regulamentar esse tipo de coisa. É muito importante. Inclusive, deixa eu mostrar aqui um negócio pra vocês. Pesquisa mostra que a inteligência artificial já está roubando emprego. Estudo analisa o impacto de ChatGPT no âmbito autônomo. Ferramentas de IA generativa como o ChatGPT já estão mudando o mercado de trabalho. Um estudo recente aponta uma redução de 21% na demanda por serviços autônomos considerados mais suscetíveis à automação e não exigem supervisão humana constante. Pesquisadores de Harvard Business School, do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica da Imperial College London Business School, analisam 1.388.711 anúncios de empregos em uma grande plataforma global de freelancers não revelada entre julho de 2021 e julho de 2023. Eles descobriram que a demanda por esses trabalhos caiu 21% apenas 8 meses após o lançamento do ChatGPT. As funções mais afetadas foram as de redação. É claro, redação afetada por ChatGPT, né? Afinal de contas, a gente olha para os textos hoje em dia dos jornais, é tudo escrito por IA. Seguida por desenvolvimento de software, ou seja, programadores também estão sendo afetados por isso, aplicativos, sites e engenharia até. Os grandes modelos de linguagem são treinados em enormes volumes de texto para prever a palavra mais provável em uma sequência. Durante esse processo, eles criam um mapa complexo de palavras, frases, significados e contextos, desenvolvendo uma capacidade linguística impressionante. Lançado em 30 de novembro de 2022, o ChatGPT atingiu cerca de 100 milhões de usuários no final de janeiro de 2023. Os pesquisadores também observaram que a demanda por serviços de design gráfico e modelagem 3D também sofreu uma redução de 17% após o surgimento de ferramentas de geração de imagem por IA, como Midjourney e Stable Diffusion. Então é isso, claro, gente, isso daqui eu não tô fazendo um manifesto contra tecnologia, né? Porque a gente sabe que isso tem um nome, né? E o nome disso é ludismo. Mas essas ferramentas não têm regulação nenhuma, elas utilizam o trabalho de outras pessoas, utilizam o trabalho de ilustradores, muitas vezes iniciantes, que não tem como se manter, não pagam os royalties, não pagam direitos autorais para esses ilustradores, basicamente fazem plágio, né? O nome disso é plágio, né? Sem tirar nem pôr. E como eu disse, não tem regulação nenhuma dessa parada. E já está afetando o mercado de trabalho. Está afetando o mercado de trabalho. Já está tirando dinheiro desses ilustradores. E é claro, além de regulamentação, a gente sempre defende uma proposta que faz uma ruptura com o sistema, né? Mas isso daqui vai construir posteriormente um grande exército de reserva industrial dentro desses campos de arte, ilustração e programação. Vai criar um grande exército de reserva industrial. E a única forma de a gente impedir que esse tipo de exército de reserva industrial continue existindo é com uma ruptura do sistema, com certeza. Essa é a solução, né? Porque o capitalismo, para continuar existindo, ele precisa do desemprego. Precisa, né? Isso daqui vai precarizar cada vez mais esse tipo de função. Uma vez que a gente está passando, de certa forma, por uma revolução tecnológica atualmente, né? Com internet, inteligência artificial, esse tipo de coisa, essa revolução tecnológica, ela não vai ser em prol do trabalhador, né? Porque a gente está dentro de um sistema político-econômico que não atua em prol do trabalhador. A impressão que eu tenho é que os bilionários estão nos substituindo em 100% para nos terminar e não afetar a vida deles no processo. Enquanto estiver lucrando, né, com o nosso trabalho, enquanto estiver explorando o nosso trabalho, pode ficar tranquilo. A classe trabalhadora não vai deixar de existir. Não deixará de existir. O que vai acontecer é que nossa vida vai ficar cada vez pior. Sim, a IA da Meta usou teras de livro para ser treinada, né? E não pagou direito autoral para nenhum desses autores desses livros. Roubou o trabalho deles. A cantora e compositora Marisa Monte é uma das que tem usado a voz para dar visibilidade à causa dos artistas, especialmente músicos. Ela participou de uma sessão numa comissão do Senado que discute a de lei que regulamenta a inteligência artificial no Brasil. A artista pediu por uma legislação que acompanhe essas mudanças, proteger os direitos de criadores e garantir um ambiente justo e equilibrado para todos. A votação do PL sobre IA na comissão do Senado, que trata não apenas da questão de artistas, mas de todos os produtos envolvendo a tecnologia, já foi adiada 3 vezes em meio a divergências em setores que buscam proteger as suas atividades. Na internet, artistas digitais, entre ilustradores, designers e dubladores, têm tentado fazer barulho com publicações mais frequentes nas redes sociais. Os artistas já vinham sentindo que estavam ganhando menos, de freelancer, menos vagas, mas começou a tomar uma proporção grande de Carlos Vial, diretor da União Democrática de Artistas Digitais,
Sustentabilidade, grupo criado em 2004 para discutir a proteção do trabalho autoral. Uma pesquisa recente sobre IA da Society of Authors, do Reino Unido, pelos escritores, ilustradores, tradutores literários profissionais, mostrou que 26% dos ilustradores e 36% dos tradutores afirmaram que já perderam empregos para as máquinas. Uma análise do Fundo Monetário Internacional, FMI, em 2024, estimou que a inteligência artificial está prestes a afetar quase 40% de todos os empregos. É claro, com certeza tem também coisas, digamos assim, positivas de serem utilizadas na IA. Por exemplo, gente, em análises laboratoriais de imagem, por exemplo, inclusive, sempre na ciência, se vocês fazem pesquisa acadêmica, sempre vai ter um termo que vai ser muito utilizado, né, que o pessoal considera que é o termo do futuro. Hoje em dia, na pesquisa científica, machine learning e IA é um negócio muito em voga, né? O pessoal está especulando que isso daí vai ser o futuro da ciência. E diagnóstico por imagem, por exemplo, análises biomédicas por imagem, IA é um negócio completamente positivo, porque afinal de contas, se a gente está lidando com medicina, se a gente está lidando com ferramentas que têm a possibilidade de serem mais efetivas em diagnósticos se operados por profissionais competentes para validarem a aquisição de dados produzidas por essas ferramentas, tem muita coisa positiva a trazer, né? Isso daqui tem muita coisa positiva a trazer para a medicina, inclusive. E é claro, em medicina a gente não tem ludismo, né? A gente não tem ludismo em questão de saúde, né? Todas as ferramentas necessárias elas devem ser utilizadas. Mas segue, meu desenho é a minha forma de sobreviver, diz a artista. Desde os 7 anos de idade, o talento de Lúcia Lemos para o desenho representa uma saída para a vida apertada financeiramente que sua família levava na zona norte do Rio de Janeiro. Ela conta que vendia arte aos colegas na escola por R$ 2 e dava para comprar um lanche ou remédios. Aos 16 anos, já fazia trabalhos freelancers, criando logotipos, retratos e tatuagens. Sempre usei meu desenho como forma de sobreviver, para comprar pão, e está acabando. Formada em comunicação visual na Universidade Federal de Janeiro, a Lúcia se especializou em ilustrações para livros, para personagens de jogos. Tem muito estudo de cor, de anatomia, de luz, de percepção visual para que as pessoas se identifiquem com aquilo, de ilustradora. Durante a pandemia, ela viveu um boom das encomendas. Mas em 2022, percebeu que alguma coisa começava a mudar. A pandemia realmente, né, inclusive na pandemia eu ganhei algum dinheiro a mais realmente, trabalhando como ilustrador. Fui sentindo que havia algo errado em relação aos estrangeiros. Os fóruns onde pessoas pedem caricaturas, ilustrações, personagens, os trabalhos sumiram. Quando aparecia um anúncio, eram 200 pessoas brigando para ver quem pegava, relata. É isso, né? Isso daqui tá acontecendo também em todos os âmbitos desses sites que jogam a gente uns contra os outros para buscar emprego, né? Esses LinkedIns da vida, como é que é o nome dessas paradas? Infojobs, vagas.com, são 5 mil candidatos por qualquer vaga. Em 2024, para a Lúcia, as perdas são palpáveis e diretamente relacional à IA. Colegas de trabalho foram demitidos, outros agora trabalham apenas corrigindo desenhos feitos por IA. É isso daqui, né? Corrige desenho feito por IA. A IA produz o desenho e o artista vai lá e trabalha em cima da parada. Isso daqui precariza muito a produção, precariza muito. Se o cara antes demorava 12 horas para fazer um desenho, hoje em dia ele corrige uma arte feita por IA em 1 hora, ou menos, né? Ou menos. Pois é, a temível Goop. E aí, isso daqui precariza muito a profissão, precariza muito, porque o trabalho do cara, por demorar menos tempo para ser feito, o pessoal começa a cobrar mais barato. E as pessoas começam a pagar mais barato também. Não sei porquê, nas artes esse negócio, né? Muitos artistas se voltam uns contra os outros, né? E começam a fazer uma crítica sobre os artistas que vendem arte muito barato, né? Mas isso daqui propicia esse cenário, né? Em que artistas vão vender suas artes por um preço cada vez mais barato também. É isso, né? O Wagner Lud também, em São Paulo, conta que tem visto o departamento de ilustradores acabando em empresas no Brasil. Eram pessoas que estudaram e que sempre estavam evoluindo, trazendo coisas novas. É isso. Eu não vou ler essa notícia toda aqui, não, porque eu cansei. Minha voz tá cansada. Mas é isso. Ficou o ponto aqui, né? Ficou a crítica da IA. Acho que a gente conseguiu criticar, né? Sem demonizar a parada também, né? Trazendo toda essa crítica, a sacada de musicar a fala do Loconte foi incrível, realmente. Foi incrível, realmente. A sacada é um meme musicado. É polêmico. O que é plágio? A IA reconhece padrões, mescla referências, dá um resultado. Sim, em certas composições, realmente, é complicado. O foda é que
A ferramenta mesmo, ela utiliza da arte das pessoas. É utilizado para treinar as ferramentas, né? E esses artistas não consentiram em dar suas criações, né, para treinar uma ferramenta que vai precarizar o trabalho deles mesmos. Fora que também, é claro, tem algumas composições que é difícil de se visualizar isso. Agora, tem composições feitas por IA que acabam saindo com a marca d'água dos artistas, acabam saindo com a assinatura dos artistas distorcida no campo, sabe? Outra coisa, a responsabilidade civil da IA recai em quem? Né? Já teve menino que se apaixonou por IA e depois deslogou da vida, né? Não sei se é verdade, mas mesmo assim, quem se responsabiliza pelo que ela diz? Pois é, né? Tem esse negócio, né? Mas a gente tem que responsabilizar a empresa, né? Tem que responsabilizar a empresa. Cara, inclusive, nossa, eu entrei em contato com um negócio completamente bizarro outro dia, né? Scrollando pelo Twitter. Tem empresas hoje em dia que oferecem serviços de namoradas virtuais que são movidas por inteligência artificial. Basicamente, ao invés de você se relacionar com uma pessoa de verdade, você fica com o seu celular na mão, conversando pelo WhatsApp com uma inteligência artificial que é treinada a partir das coisas que você fornece para ela na conversa, a agir como se fosse a sua web namorada. Né? Se o serviço existe, é porque tem gente que está pagando. É inacreditável. Ah, vídeo do Lucas Montano falando sobre como hoje programadores basicamente aceitam e reprovam alterações feitas por IA. Olha aí, não vi esse vídeo, né? Mas vamos lá ver o vídeo, né? Parece que é bom. IA na medicina foi o que tornou o Luigi famoso? Pois é, né? É claro. É foda, né? Que você trouxe o pior exemplo, né? A IA, no caso, é utilizada para lidar, né, com o cliente, né? Porque o processo de financiarização da saúde nos Estados Unidos torna a população em clientes de planos de saúde, né? E a tendência aqui no Brasil está sendo a mesma, né? Com esse pessoal que quer o fim do SUS. Mas o negócio da IA na medicina, né? No caso, você disse na medicina, foi para o atendimento com o cliente, né? Porque foi o negócio do eles utilizarem IA para negar serviço de saúde para clientes que estavam pagando pelo serviço. Agora, eu digo, tipo, na questão de fazer diagnóstico por imagem. Isso daí tá vindo muito forte ultimamente. O pessoal tá desenvolvendo umas aplicações, uns softwares para lidar com imagens, com lâminas histológicas, por exemplo, com microscopias eletrônicas, por exemplo, que a ferramenta ela consegue te dar alguns dados baseados em análise em terabytes de imagens. Essa base de dados enorme de histologia, por exemplo, e a partir dessa ferramenta você consegue extrair algumas informações que o teu olho apenas não conseguiria analisar vários terabytes de imagem. E a partir disso você consegue, se você for um profissional bem treinado para interpretar essas informações, você consegue tirar alguma coisa dali. Erro médico é a maior causa de morte no Brasil, tá? É a maior causa de morte no Brasil. E muitos desses erros acontecem porque muitos médicos não conseguem erram na hora de ler diagnóstico por imagem, tipo raio-x, essas coisas. Então, a IA, nesse caso, ela pode ser utilizada, né? Porque em medicina a gente não olha, né, esse tipo de coisa. A gente não tem ludismo, né, com coisas relacionadas à medicina, né? A gente só pega o que funciona, porque afinal de contas a gente tá trabalhando para salvar a vida das pessoas. Qual o nome dessa empresa? Né? Perguntei pro meu cachorro, né? É, sim, é falta de aprendizado emocional. Os homens não são ensinados a se conhecerem. Concordo completamente. E gera comportamento tóxico, né? Aí, depoimento do Nunes. Pior que por falta de entendimento ou dificuldade com rejeição, o Nunes quase caiu na Red Pill. Olha pra você ver. Acontece muito. Eu já consegui salvar uma pessoa da minha família desse negócio de Red Pill, tá? Depois de conversar muito, mas conversar muito mesmo, por meses. Essa pessoa já tava com todo esse discurso de porque é hipergamia feminina. Porque denúncias de estupro estão dando muito poder para as mulheres. Todo esse discurso, ele tava com todo esse discurso. Eu fui conversei por meses, tive que pesquisar um monte de coisa para mostrar que esse negócio era tudo mentira, sabe? Até que ele finalmente saiu da parada. Né? E uma vez que saiu da parada, né, começou a viver também, né? Começou a viver, começou a ter vida afetiva, né? Diz o Gui, é a lógica do capitalismo, o individualismo, você resolver tudo, logo não precisa de ninguém, logo você paga pra não ser contrariado em relacionamento. Sim, tem muito disso. Era adulto ou moleque? Ele tinha, na época, 22 anos de idade. Não era nem moleque de 16, 14 anos, né? Porque quando a gente é moleque, a gente cai nessas paradas, né? Inclusive, essa parada que eu já disse aqui anteriormente, né? A parada que a extrema-direita faz
na mente dos idosos para eles fazerem esse tipo de coisa, tipo o 8 de janeiro, e se engajar nesses movimentos golpistas é uma violação do Estatuto do Idoso, né? Esses caras violam dia sim, dia não, o Estatuto do Idoso com esse tipo de coisa, né? Essa doutrinação, essa coisa que eles fazem com os idosos na internet. E o que esse pessoal faz com a juventude hoje em dia, esse pessoal de extrema direita, é violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. É completa violação. Tipo, tanto a criança quanto o idoso são pessoas muito vulneráveis, esse tipo de, sabe? É covardia pura o que eles fazem. Você aproveita da vulnerabilidade das pessoas, sabe? Do fato do cérebro do adolescente não estar bem formado ainda. E do fato do idoso ele ter uma dificuldade com esse tipo de tecnologia, sabe? Pra praticar, assim, pedofilia intelectual, sabe? É o nome disso. Esse negócio que eles fazem convertendo essa juventude pra Red Pill, pra movimentos de extrema direita, tipo, é pedofilia intelectual. Aí, tem um primo de 14 anos que é MBL de Pavanater. É isso. E é importante a gente fazer isso, né? Agregar as pessoas, né? Tentar salvar as pessoas desse tipo de coisa. Mas esses grupos de incels, Red Pill, esses grupos são grupos terroristas, tá? Nem todo mundo lá dá pra ser salvo, tá? Lembrando do vídeo que a gente fez recentemente sobre o Friedrich Nietzsche. Como diz Scarlett Marton, interpretando Nietzsche, né? Tem algumas pessoas que estão tão doentes que muitas vezes elas precisam de alguns venenos. A gente tá divagando muito na live de hoje. Cadê os reacts? Cadê os reacts? Cadê a bobajada? Então se você gostou dessa análise aqui, feita sobre IA, essas coisas, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí também no corte. Deixa eu pegar aqui a próxima pauta.